Oi, pessoal. Voltei com mais uma questão. Aqui, nesse exemplo aqui, nós temos que trabalhar com as dízimas periódicas, tá? É encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Na avaliação de vocês, tem uma questão semelhante a essa daqui, tá? Primeiro eu tenho que encontrar, a ideia é encontrar a fração geratriz desse número, desses dois números aqui, tá? Aqui eu só vou trabalhar com a dízima simples, tá bom? Tem também a dízima composta, mas como na prova está trabalhando somente com a dízima simples, eu só vou abordar nesse vídeo a dízima periódica simples, tá? Representa, pessoal, esse número aqui representa um número racional, tá? Porque toda representação infinita e periódica é racional, tá? Por que eu digo que é uma representação infinita e periódica? Ó, essa reticência indica que um número é infinito, tá? Que é uma representação infinita. E esse número que se repete aqui, nós chamamos ele de período. Por isso que é representação infinita e periódica. Quando é infinita e periódica, ele é racional. Aqui é a mesma coisa, ó. Representação infinita, mas é periódica. Periódica porque existe um período. Existe um número que se repete. Qual é o número que se repete? É o 4, 4, 4, tá vendo? E daí ele é um número racional. Quando é uma representação infinita e não periódica, ele é irracional. E esses números irracionais não é possível representar em forma de fração, tá? Os racionais, sim. Todo racional é possível colocar ele em forma de fração. Aqui então, ó, qual é a fração geratriz dessa dízima aqui, ó? 0,55. Lembrando que nós queremos fazer a soma, tá? Eu vou ensinar, pessoal, uma regrinha que eu acho que está explicando na apostila de vocês. Nós podemos... Tem duas maneiras de encontrar a fração geratriz. O que é a fração geratriz? É a fração que gera esse número aqui, por isso que chama de fração geratriz, tá? Olha só, eu vou considerar... Existe o método de encontrar a fração geratriz por equação, só que eu vou por um outro caminho que eu acho que é mais rápido, tá? É só você ficar ligado e tentar guardar essa regrinha. Eu vou considerar até o primeiro período, até o primeiro número que se repete, ó, depois da vírgula. Quem está se repetindo é o 5, tá vendo? Então eu vou escrever esse número todo até o primeiro período, até o primeiro número que se repete, que é o 5. Então vai ficar 0,5. Vou diminuir da parte inteira desse número. Qual é a parte inteira? É o que vem antes da vírgula. Qual é a parte inteira aqui? É 0. E vou dividir. Observem que esse período ele é formado por um algarismo. Quantos algarismos o algarismo que se repete é só o 5. É 5, 5, 5, 5. Ou seja, o meu período ele é formado por um número que é o 5. Então aqui no denominador eu vou usar 9, ó. Guarda essa regrinha que é um atalho, tá, pessoal? Primeiro eu vou escrever o número todo até o primeiro período, ó, até o primeiro número que se repete, que é o 5, desconsiderando a vírgula, tá? Então eu botei 0,5. Quem quiser desconsiderar esse 0 também pode, porque 0 à esquerda não influencia no meu resultado, tá? 5 menos a parte inteira, que é 0. E o denominador vai ser quem? Vai ser um 9. Eu vou usar um 9 porque o meu período é formado por um algarismo, que é o 5, tá? Vou fazer essa subtração. 5 menos 0 dá 5. Repete o 9. Olha só. 5 nonos é igual a 0,555, ou seja, é a fração geratriz desse número aqui. Vamos encontrar agora a fração geratriz de 2,444, ó. É uma dízima simples, tá, pessoal? Não é composta, não é simples porque depois da vírgula só temos o período, igual aqui em cima. Por que é uma dízima simples? Depois do período, ele é formado apenas do quê? Por um algarismo que é o 5, tá? Se tivesse depois da vírgula
Um número diferente do período seria uma dízima composta, tá? Como aqui depois da vírgula é formada apenas pelo período, é uma dízima simples. Vou dar exemplo de uma dízima composta, ó. 2,355, ó. Por que é uma dízima composta? Porque depois do período eu tenho um número que não pertence ao... Depois da vírgula tem um número que não pertence ao período. O período é aquele que se repete, ó. Quem está se repetindo é o 555, tá vendo? Então tem um 3 aqui que não faz parte do período. É uma dízima composta. Nesses dois casos aqui, a dízima é simples. Então, para eu encontrar a fração geratriz, eu vou escrever até o primeiro período, ó, 2,4, sem a vírgula, tá? 24 menos a parte inteira desse número, que é o 2, tá? Vou dividir. Como esse período ele é formado por um único algarismo, que é o 4, eu vou usar 9 aqui. Se ele fosse formado por dois algarismos, por exemplo, 23, 23, 23, usaria dois números 9, tá? Se ele fosse formado por três algarismos, teria que usar três números 9, ok? Então aqui eu vou fazer a subtração, a 24 menos 2, que dá 22 nonos. E é isso, 22 nonos é a fração que gera esse número aqui, por isso fração geratriz. Só que eu quero somar, ó, esse mais esse, ou seja, eu vou somar 5 nonos mais 22 nonos. Tá? Soma com denominadores iguais. Tem uma soma e os denominadores são iguais. Tem um pessoal que tem muita dificuldade para resolver isso daqui. Quando os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador, que é o termo de baixo, e vou somar os numeradores. 5 mais 22 dá 27, tá? Aqui, ou você, se for possível dividir o de cima pelo de baixo, você vai fazer a divisão, tá? Aqui vai ser possível fazer, ó, 27 dividido por 9 dá o quê? Dá 3, tá? Ou, quando não for possível dividir, como aconteceu aqui, você pode tentar dividir também, colocar a fração na forma reduzida, simplificar a fração. E vai existir casos também que não vai dar para dividir, como nós dividimos aqui, não vai dar também para simplificar a fração, tá? É isso aí, pessoal, nessa questão é isso que eu tenho para falar. Qualquer dúvida, me manda mensagem pelo grupo ou pelo privado. Falou?